No Espiritismo codificado por Allan Kardec, os espíritos de luz são aqueles que alcançaram um elevado grau de perfeição moral e intelectual, resultado de inúmeras encarnações e de um progresso contínuo. Kardec descreve a evolução dos espíritos em sua obra principal, O Livro dos Espíritos, onde apresenta uma classificação geral dos espíritos, dividindo-os em 3 ordens principais: espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros. Os espíritos de luz estariam, de maneira geral, incluídos entre os bons espíritos e, em sua forma mais elevada, entre os espíritos puros. Classificação dos espíritos e os espíritos de luz. Na escala dos espíritos, Kardec nos ensina que eles progridem moral e intelectualmente através de sucessivas encarnações, ou seja, reencarnam diversas vezes em diferentes condições, aprendendo e corrigindo suas faltas até alcançarem a perfeição. No topo dessa escala estão os espíritos puros, que Kardec descreve como sendo aqueles que não estão mais sujeitos à reencarnação porque atingiram a perfeição. Esses espíritos, portanto, estão livres das influências materiais e trabalham em benefício da humanidade e de outros espíritos que ainda não alcançaram esse estado de pureza. Os espíritos de luz são frequentemente compreendidos como aqueles que já atingiram um estágio muito elevado nessa escala. Eles são profundamente moralizados, movidos por sentimentos de bondade, amor, justiça e compaixão, e desempenham um papel ativo na orientação e auxílio dos encarnados e desencarnados em suas jornadas evolutivas. Características dos espíritos de luz. 1. Perfeição moral e intelectual. Espíritos de luz são dotados de um conhecimento profundo das leis divinas e naturais. Eles possuem uma sabedoria vasta e são isentos de sentimentos egoístas, orgulho ou inveja. Eles agem com total abnegação, sempre visando o bem e o progresso dos seres com quem interagem. 2. Desprendimento da matéria. Kardec explica que quanto mais elevado é o espírito, mais ele se desprende das influências materiais. Espíritos de luz não são mais atraídos pelos prazeres ou dores materiais. Eles vivem em um estado de felicidade sublime, pois estão em sintonia com as leis do amor universal. 3. Missão de auxílio e proteção. Esses espíritos frequentemente se ocupam de orientar e proteger aqueles que ainda estão em estágios de evolução inferiores. Eles atuam como mentores espirituais, oferecendo conselhos e inspirações para aqueles que buscam a verdade e a elevação moral. Os espíritos de luz também são os responsáveis por transmitir mensagens e ensinamentos espirituais através de médiuns, conforme destacado por Kardec em O Livro dos Médiuns. 4. Comunicação espiritual. Embora vivam em esferas superiores, esses espíritos podem se comunicar com os encarnados e outros espíritos em evolução através da mediunidade. De acordo com Kardec, os espíritos de luz são facilmente reconhecíveis pela elevação de suas palavras e pela serenidade que transmitem, sempre buscando consolar, instruir e elevar moralmente os seres humanos. O papel dos espíritos de luz no plano divino. No contexto da doutrina espírita, os espíritos de luz têm uma função essencial no plano divino de evolução espiritual. Eles não apenas trabalham em sua própria perfeição, mas também auxiliam outros seres, contribuindo para o progresso geral do universo. Os espíritos de luz ajudam na regeneração espiritual da Terra, inspirando avanços no campo moral, científico e filosófico. Kardec nos ensina que esses espíritos agem sob a orientação de Deus e dos espíritos superiores que coordenam o progresso dos mundos. Eles colaboram na execução das leis divinas e são os intermediários entre Deus e os seres humanos. As mensagens que transmitem são sempre voltadas para o bem maior e o aprimoramento das almas. Exemplos de espíritos de luz na literatura espírita. Em várias das obras de Kardec, como em O Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos referências a figuras como Jesus Cristo, considerado o espírito mais elevado que já encarnou na Terra,
Outros espíritos, como Santo Agostinho, São Luís e São Vicente de Paulo, também são frequentemente mencionados como exemplos de espíritos de luz que orientam o movimento espírita e ajudam na evolução espiritual da humanidade. Conclusão: os espíritos de luz, segundo a doutrina espírita, representam o ápice da evolução espiritual. Eles são exemplos de amor, sabedoria e caridade, servindo como guias espirituais e protetores de todos aqueles que ainda estão em processo de aprendizado. O estudo das obras de Kardec nos revela que o objetivo de toda a alma é, através de múltiplas existências e experiências, atingir esse estado sublime de pureza e iluminação espiritual. Se você gostou, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!